Boa noite e bem-vindo ao desfile de memórias do ano de 2024. Nos próximos 90 minutos, o Leão Vital e eu vamos servir a quem nos vê os acontecimentos marcantes que prenderam o interesse público ao longo do ano findo. É um prazer partilhar este espaço contigo nesta transição de ano que já se faz especial pela honra que nos coube de servir o estimado telespectador que acredito ter sido nosso companheiro de jornada ao longo de todo o ano que acaba agora. Ora, então vamos lá? Vasculhamos os arquivos e damos logo de caras com um acontecimento que, embora algo recente, já interessa rever, dada a sua magnitude e simbolismo para a história do nosso país. E daí ter merecido a nossa eleição para a abertura desta revista do ano. É verdade, estamos a falar da visita ao nosso país de uma das personalidades mais respeitadas do planeta Terra. Joe Biden pisou o solo de Angola que Luange aproximou mais angolanos e norte-americanos por meio da diplomacia histórica e capitalizou a cooperação multifacética, com destaque para o domínio econômico, mas, obviamente, provou da nossa hospitalidade e prometeu voltar, pois não parece haver dúvidas de que gostou de cá ter estado. (18 horas 4 minutos, 2 de dezembro, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, Luanda, Angola. Com o espaço aéreo exclusivamente reservado por efeito, uma das aeronaves mais emblemáticas da história da aviação fazia uma descida suave rumo à pista principal do aeroporto. Minutos depois, os motores reduziam a sua potência e o avião imobilizava-se na placa de estacionamento. A imponência da aeronave, as suas cores e elementos distintivos denunciavam a solenidade e reverência destinadas ao ilustre passageiro que transportava. Após um incomum intervalo de 28 minutos, a figura aguardada surgia à porta da aeronave. Joe Biden, o líder da nação mais poderosa do mundo. Seguiu-se um protocolo singular, reservado apenas para personalidades de alto prestígio. À sua espera estavam o ministro Tete António, representando as autoridades angolanas, e um seleto grupo de convidados, composto por figuras autorizadas, forças de segurança e jornalistas. Durante 40 minutos, Biden permaneceu no recinto aeroportuário. Entre saudações cordiais e diálogos descontraídos, o presidente interagiu com membros do corpo diplomático norte-americano e familiares em residência temporária em Angola. Assim se escrevia história. O primeiro dia em que um presidente dos Estados Unidos pisava o solo angolano, terra natal de Agostinho Neto. (3 de dezembro, no segundo dia da sua visita de Estado a Angola, Joe Biden era acolhido no Palácio Presidencial da Cidade Alta com honras militares, salva de 21 tiros e hinos nacionais dos respectivos países, entoados pela banda de música da Presidência da República Angolana. À sua espera estava o presidente anfitrião, João Lourenço, que o recebeu por volta do meio-dia. Antes da reunião com o homólogo angolano, o presidente cessante dos Estados Unidos da América declarava-se orgulhoso por ser o primeiro presidente americano a visitar Angola e pelo que ambas entidades têm feito juntas para transformar a parceria. Numa breve amostra de áreas prioritárias do interesse do nosso país, o presidente João Lourenço indicou as pretensões de Angola no intercâmbio com os Estados Unidos, destacando a atração de investimento estrangeiro e a melhoria dos laços no domínio da defesa e segurança. Mas João Lourenço não perderia de vista a aposta mais cintilante para o fortalecimento dos laços económicos bilaterais, o Corredor do Lobito. Senhor Presidente, vossa visão e engajamento para o sucesso do Corredor do Lobito, assim como vossa grande contribuição para o nosso programa de transição energética, com a construção dos parques solares no sul de Angola, serão sempre lembrados como sendo um grande contributo para a segurança alimentar e energética, para o desenvolvimento econômico e social
de Angola e de toda a região austral da África. E no calor negocial, a Kianda também deu o ar da sua graça, apelando a São Pedro à providência de um batismo sagrado ao visitante, como sinal de acolhimento dos nossos ancestrais. Afinal, aproximava-se a hora do ilustre americano ir ao Museu Nacional da Escravatura, ao encontro de um passado que deixara indeléveis traços comuns ao presente e futuro de ambos os povos. E então, dos seus caía chuva moderada e por isso indisfarçável pelos convidados à cerimónia, o que levou a que o visitante expressasse pública gentileza, rendido à paciência dos convidados à cerimónia. Depois de agradecer a hospitalidade dos angolanos, Biden fez então o previamente anunciado mergulho no passado. Destacou a importância de recordar a história das relações entre os Estados Unidos e Angola, mencionando o sofrimento da escravidão e a conexão entre ambos os países, incluindo os descendentes dos primeiros africanos escravizados na América. Mais ainda, Biden detalhou sobre a história da ligação entre Angola e os Estados Unidos, no passado, presente e futuro. Apelou ao realismo e pragmatismo, associado à necessidade de fortalecer e consolidar laços para o futuro, não apenas com o nosso país, mas também com todo o continente africano. E assim Joe Biden cumpria mais uma etapa da sua presença no nosso país, no que seria a sua última atividade pública na capital angolana. 4 de dezembro, o estadista americano deixava Luanda, mas não Angola, rumo à província de Benguela, para a última etapa da sua visita. Acompanhado pelo presidente angolano João Lourenço, Biden participou de eventos importantes na sua agenda, que incluía uma visita ao Porto do Lobito e a maior empresa agroindustrial do país. O dia ficou marcado pela realização da cimeira multilateral sobre o corredor do Lobito, em que estiveram presentes, além do anfitrião João Lourenço, o próprio presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, da Zâmbia, Hakainde Hichilema, e o vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango, e de parceiros do corredor do Lobito. Perante os líderes africanos, o estadista americano anunciou um investimento adicional de $600 milhões somados aos mais de 3 bilhões já desembolsados para a reabilitação do corredor ferroviário. Agora, Estados Unidos vai investir $600 milhões de investimentos adicionais para a expansão da infraestrutura agrícola, para construir redes móveis de alta velocidade, para continuar a reformar a via férrea Lobito. Os líderes africanos presentes, incluindo o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, e o presidente da Zâmbia, sublinharam a importância da paz e estabilidade para o sucesso do projeto, enquanto Biden reforçou a necessidade de infraestrutura adequada para a prosperidade futura da África. Assim, foi escrita a história. Joe Biden regressou ao seu país depois de 3 dias de visita inédita efetuada por um chefe de Estado americano a Angola. E apesar de Biden ter prometido voltar ao nosso país para ver como estará a funcionar o corredor do Lobito, esta visita de Estado foi um dos últimos compromissos internacionais do presidente democrata, a poucas semanas de deixar a Casa Branca e entregar o lugar ao republicano Donald Trump. Esta é uma pequena amostra do que se procura fazer para tornar a nossa nação mais próspera e, como se pode imaginar, uma nação é tão próspera quanto mais prósperos forem os seus cidadãos, sobretudo aqueles que trabalham. E sendo fruto do trabalho, o correspondente salário, este tem de representar a satisfação mínima, ou seja, custear as necessidades básicas do assalariado, preferencialmente em função da sua produtividade. Foi este o propósito de um processo que se desenrolou em meio a desavenças e entendimentos ao longo da metade do ano findo, mas o que terminou com consensos relativos ao salário mínimo nacional. Na sequência, as negociações sobre o aumento do salário mínimo nacional veriam a conhecer avanços e recuos. Entre as demais reivindicações apresentadas pela classe trabalhadora, o que mais prendia o empenho das partes foi o aumento do salário mínimo nacional, sendo que, neste domínio, era consensual o reconhecimento da necessidade de tal
reescalonamento estar em concordância com os grupos empresariais como as micro, pequenas, médias e grandes empresas que são os maiores empregadores do país. Ao fim de meses de discussões, em junho, o Executivo aprova o decreto presidencial que fixa o salário mínimo nacional no valor de 70 mil kwanzas e 50 mil para o subgrupo das microempresas e empresas iniciantes. O diploma aprovado em Conselho de Ministros estabelecia que, após 12 meses a contar da data da sua entrada em vigor, o montante do salário mínimo nacional será fixado em 100 mil kwanzas. Ainda em matéria remuneratória, outra novidade é o aumento mínimo de pensão de reforma por velhice, da pensão de sobrevivência, de invalidez e de abono de velhice, que deveria ser fixado em 70 mil kwanzas. No ano que terminou, soou mais alto o alarme das denúncias sobre crimes transfronteiriços e praticados nas zonas limítrofes entre o nosso país e os países vizinhos. Destes crimes, os que mais preocupam as nossas autoridades são as imigrações ilegais e o contrabando de combustíveis, que já vai sendo considerado um risco à segurança nacional. Não sendo propriamente um fenómeno novo, o contrabando de combustíveis passou este ano a constar entre as grandes preocupações das autoridades nacionais, numa escala que se aproxima ao que já se constatava relativamente ao tráfico de drogas e de diamantes. Os alarmes começaram a soar inicialmente com denúncias feitas por órgãos ligados à Polícia Fronteiriça e de Investigação, ao que se associou também a Procuradoria-Geral da República. O epicentro da exportação ilegal de combustíveis, com 52% dos casos, é a província do Zaire, que partilha uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo, o destino preferencial do contrabando. O assunto ganhou contornos mais sérios quando, em agosto, o governador provincial do Zaire, Agostinho Mendes de Carvalho, solicitou a intervenção do presidente da República para que ajudasse a controlar o fenómeno, já que se constatava tratar-se de uma prática enraizada em figuras com influência, onde se incluíam também algumas autoridades tradicionais. Entretanto, uma das denúncias mais impactantes viria da voz do ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente da República, Francisco Pereira Furtado, que apontou para o envolvimento de alguns atuais e antigos governantes, autoridades administrativas e tradicionais locais, generais e comissários no negócio do contrabando de combustíveis e demais crimes transfronteiriços. E ainda sobre fatalidades, outro facto que causou grande comoção social foi o caso da gritante negligência médica que resultou na morte de uma parturiente na Clínica Santa Marta. Importa rever para evitar novas ocorrências. Uma jovem de 30 anos, identificada como Daniela Isabel Rodrigues Zefrino, morreu em novembro após complicações durante uma cesariana, alegadamente sem anestesia, realizada por enfermeiros na Clínica Santa Marta, em Luanda. A bebê que nasceu da intervenção também não resistiu. A família acusa a equipa médica de negligência, afirmando que a paciente e a criança foram vítimas de erros durante o atendimento. E ouvi a doutora falar, a enfermeira falar com o médico sem aparecer em nenhum momento, falar com o médico, a dizer que ela está a convulsionar ao telefone. Ela está a convulsionar, mas mesmo assim o médico demorou. Daniela Zefrino, com 40 semanas de gestação, terá sido admitida na clínica por volta das 11 horas da manhã. Durante o atendimento, o médico responsável, identificado como Simão, estava fora da unidade de saúde e passou a dar orientações por telefone à equipa de enfermeiros. O médico só apareceu lá, eram 23h30. Eles entraram, entrou com outro senhor que parece, que eu soube depois que é o anestesista, né? O anestesista chegou no mesmo momento que ele. Ficaram lá um bom tempo mesmo, não estavam a entender nada. No entanto, sem comunicar à família, a equipa médica decidiu transferir o corpo da paciente para o Hospital Lucrécia Paim, em Luanda, alegando que seria realizado um despiste.
Ao chegar à maternidade, os familiares de Daniela foram informados que ela já estava sem vida. Na mesma ocasião, os familiares perceberam que a recém-nascida não se encontrava perto da mãe, o que os levou novamente à clínica, onde encontraram a bebê ainda quente, limpa, o que indicava que não tinha passado muito tempo desde a sua retirada ainda com vida da sala de parto, o que reforça a ideia de que ela não terá nascido morta, como inicialmente alegado pela clínica. A polícia abriu investigação e prendeu a enfermeira responsável pelo procedimento, tendo a clínica sido temporariamente encerrada. É a retoma de acontecimentos trágicos no ano que termina, mas agora virados para o nosso meio. Lembramos aqui o naufrágio da Ilha do Cabo, em que pereceram adultos e crianças. E, como já era esperado, o desconsolo das famílias das vítimas. Foi no mês de novembro em que 4 pessoas morreram e vários feridos foram internados em estado grave após o naufrágio de uma embarcação na zona do Ponto Final, na Ilha do Cabo, em Luanda. A embarcação transportava mais de 30 passageiros e, segundo testemunhas, o número ultrapassava a capacidade da embarcação para uma navegação segura. Segundo o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, o acidente envolveu uma embarcação pesqueira que se juntou à procissão marítima promovida pela paróquia Nossa Senhora do Cabo, padroeira dos marinheiros, na ilha de Luanda. Ele referiu que a embarcação que naufragou, na zona do Ponto Final, não fazia parte das que foram selecionadas para aquela atividade a partir do Instituto de Investigação Pesqueira, na ilha de Luanda. O responsável esclareceu, pois, que a embarcação sinistrada terá partido da zona da Samba com excesso de lotação, situação agravada pelo facto de que, provavelmente, o comandante se encontrava sob efeito de bebidas alcoólicas. Revelou ainda que o barco foi visto a fazer algumas manobras perigosas, o que terá contribuído para o fim trágico. E o ano que termina deu-nos a ver outros factos não menos importantes, alguns fora da nossa observação, mas muitos acompanhados e reportados nos nossos informativos. Vejamos então mais um pouco do que ficou arquivado nos ficheiros de 2024. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, prometeu empenhar-se pessoalmente no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O compromisso foi assumido em agosto, durante uma mesa redonda, sob o lema A Saúde Sexual e Reprodutiva dos Jovens e o Combate à Violência Baseada no Género, numa conferência promovida pela Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, que marcou o início da campanha Somos Todos Iguais. Depois de ouvir vários relatos sobre práticas de abuso sexual contra menores, Ana Dias Lourenço apelava aos magistrados que fossem mais rigorosos na aplicação das penas aos abusadores. As entidades presentes no evento manifestaram a sua prontidão e disponibilidade para fazerem uma frente comum de combate ao abuso sexual de crianças, segundo Ana Dias Lourenço. O recenseamento geral da população e habitação teve início a 19 de setembro e estava previsto para terminar a 19 de outubro, mas foi prorrogado por mais 30 dias. Na altura, o Instituto Nacional de Estatística explicou que a decisão de prorrogação surgiu após uma análise cuidadosa das condições operacionais em várias regiões do país, com o objetivo de assegurar que este processo fosse realizado com a maior abrangência possível. A recolha massiva de dados sobre o recenseamento geral da população e habitação, iniciada a 19 de setembro último no país, terminou a 19 de novembro e, segundo o INE, foram listados 77% do total da população projetada, o que corresponde a mais de 27 milhões de habitantes recenseados neste período, embora a contagem das famílias tenha continuado com a fase de repescagem e outros atos até final de dezembro. O censo 2024, que decorreu sob o lema Juntos Contamos por Angola, foi o segundo censo de Angola desde a independência em 1975. O primeiro censo pós-independência foi realizado de 16 a 31 de maio de 2014. Dados do INE indicam que a população projetada para este ano
está estimada em pouco mais de 35 milhões de habitantes. No mês de junho foi realizado o Fórum Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, Angotic 2024, sob o lema Digitalizar, Conectar e Inovar. Além de outras valências, o Fórum promoveu o debate em torno de temas atuais, globais e futuros das TIC, promoveu a partilha de conhecimentos, facilitou o networking para entidades governamentais, expositores, especialistas, apresentou inovações e tendências do setor. Na abertura do evento, o Presidente da República, João Lourenço, salientou que Angola continua a investir nas infraestruturas e serviços digitais para atingir os objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional, a diminuição da infoexclusão e a transformação da economia. O chefe de Estado disse ainda que o país está empenhado na expansão e modernização da rede de banda larga e fibra óptica e no desenvolvimento do Programa Espacial Nacional. O Angotic 2024 é uma iniciativa do Governo de Angola, organizada pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O fórum contou com a participação de 125 startups e mais de 70 empresas expositoras nacionais e estrangeiras. Como aconteceu em anos anteriores, no ano que agora termina, foram aprovados pelo Parlamento os números que vão determinar o modo como serão geridas as receitas e despesas públicas no ano de 2025. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado foi aprovada a 12 de dezembro, em definitivo, na Assembleia Nacional, com 119 votos favoráveis, 78 votos contra e 4 abstenções. O Partido de Renovação Social e a Frente Nacional de Libertação de Angola, ambos na oposição, abstiveram-se na votação deste orçamento, que estima receitas e fixa despesas no mesmo valor de 34,63 bilhões de kwanzas. O MPLA, partido governante, justificava o seu voto favorável ao OGE 2025 por acreditar que o aumento significativo do financiamento da educação e saúde será crucial para garantir a melhoria da qualidade do ensino primário e dos cuidados de saúde primários, áreas fundamentais para o desenvolvimento humano. A UNITA justificava o seu voto contra o OGE 2025, considerando inaceitável que o governo assuma e difunda um programa que indicia um elevado custo financeiro e econômico para o país. O OGE 2025, que estima receitas e fixa despesas no mesmo valor de 34,63 bilhões de kwanzas, prevê um elevado serviço da dívida que vai absorver quase 50% da despesa orçamental, num total de 16,5 bilhões de kwanzas, sendo que 12,45 bilhões de kwanzas se estimam ao reembolso da dívida. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica de Angola, José de Lima Massano, já sinalizava que este orçamento contempla ações concretas de proteção das famílias, dos rendimentos e que promovam o crescimento econômico, tendo destacado que o governo vai reforçar o programa de merenda escolar, adotando um Plano Nacional de Alimentação Escolar que contará com uma dotação orçamental de 450 mil milhões de kwanzas. O principal instrumento jurídico para o exercício econômico de 2025 foi preparado na base de um preço médio do barril de petróleo de $70 e uma produção petrolífera de 1.098.000 barris por dia, prevendo uma inflação na ordem dos 16,6%, mais baixa relativamente à taxa da inflação acumulada de 23,4%, que era perspectivada até final de 2024. Falando aos deputados, a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, sugeriu que a redução da carga fiscal e, em alguns casos, a isenção de direitos aduaneiros, reforço da segurança alimentar, através da dinamização da economia real, como os setores agrícola e das pescas, protege os rendimentos das famílias, promove a inclusão social, estimula a diversificação da economia e outras iniciativas com vista ao crescimento sustentado. O OGE 2025 integra os orçamentos dos órgãos de soberania, da administração central e local do Estado, das entidades administrativas independentes, dos institutos públicos dos serviços e fundos autónomos, da segurança social e dos subsídios e transferências a realizar para as empresas públicas e para as instituições de utilidade pública.
felicidade, começo pela saúde. Neste domínio, o Executivo angolano mostra sinais de empenho para garantir melhores serviços hospitalares às populações. A seguir, vai ver um compacto que retrata as unidades hospitalares inauguradas este ano pelo Presidente da República. Em fevereiro, o Presidente da República efetuava uma visita de constatação ao Hospital Geral dos Cajueiros e ao Instituto de Medicina Forense, ambos em Luanda. O Presidente João Lourenço sublinhava na altura a necessidade de uma reabilitação profunda que se estenderia a todas as áreas da unidade hospitalar, complementando a que já decorria no bloco operatório e no depósito de medicamentos. A unidade hospitalar atende diariamente, em média, 1.500 pacientes oriundos de diversas áreas da província de Luanda, em particular dos municípios do Kazenga, Viana, Cacoaco e muitos outros distritos vizinhos, sobretudo em urgências, consultas externas e pediatria, sendo que os casos de internamento mais frequentes são malária, diabetes, VIH-Sida e doenças respiratórias. No mesmo dia, João Lourenço visitava também a Morgue Central, uma infraestrutura a ser erguida no distrito da Camama, com vocação científica forense, não apenas para formação, mas também para servir as necessidades dos órgãos policiais, sempre que houver mortes por esclarecer. 4 de abril, o Presidente da República inaugurava a primeira fase dos novos edifícios do Hospital Militar Principal, que albergam também um Instituto Superior para a formação de especialistas para suprir as necessidades da instituição no domínio de quadros de saúde. A infraestrutura, constituída por 2 edifícios com capacidade para 160 camas, acolhe entre as suas diversas valências 4 blocos operatórios, salas de cuidados intensivos, centro de imagiologia, salas de urologia, estomatologia, ortopedia, enfermarias, centro de produção de oxigênio, farmácias, entre outros serviços essenciais. Além da assistência médica e medicamentosa para as Forças Armadas angolanas e as suas famílias, o hospital está preparado para atuar em situações de emergência de saúde pública, crises pandémicas e desastres naturais. Ainda em abril seria inaugurado o Hospital Geral de Viana, Bispo Emílio de Carvalho, localizado no distrito urbano do Zango, município de Viana, em Luanda, com o corte da fita também às mãos do chefe de Estado, João Lourenço. Localizada no distrito urbano do Zango, em Viana, a unidade tem capacidade para mais de 350 camas, metade das quais reservadas à pediatria. A designação da Unidade de Saúde homenageia o Bispo Emílio Júlio Miguel de Carvalho, consagrado ao episcopado a 21 de outubro de 1972 e eleito na Conferência Central de África, que se reuniu no Malawi, com o primeiro angolano a dirigir a Igreja Metodista Unida de Angola e reeleito Bispo Vitalício pela Conferência Central de África. No mês de julho era inaugurado pelo Presidente da República o Hospital Municipal de Cacoaco, Heróis de Kifangondo, a unidade hospitalar que tem capacidade para 320 camas, está vocacionada a prestar serviços médicos especializados, incluindo cirurgia avançada de hemodiálise. No final da jornada, João Lourenço anunciava à imprensa a construção proximamente de mais hospitais, alguns deles vocacionados a tratar patologias que anteriormente exigiam o envio de pacientes ao exterior do país. E em agosto, o Presidente da República inaugurou em Ondiva o Hospital Geral do Cunene, denominado General Simeone Mukune. Localizado no município do Kanyama, a infraestrutura foi dimensionada para atender a população da província do Cunene e municípios fronteiriços, reduzindo deste modo as evacuações para os países vizinhos, sobretudo a Namíbia. E em outubro era inaugurado o Hospital Geral do Kwanza Sul, localizado na cidade do Sumbe e sendo de nível 3, comporta 200 camas. O hospital tem o nome do herói cubano Raul Díaz Argüelles, combatente tombado na histórica Batalha do Ebo, um mês após a proclamação da independência nacional. O Presidente João Lourenço cortou a fita inaugural do hospital na presença de familiares diretos do homenageado e de companheiros de trincheira.
e a fechar o rol de unidades hospitalares colocadas à disposição dos cidadãos, é inaugurado o Hospital Geral do Kwanza Norte, que tem o nome de Mário Pinto de Andrade, em homenagem ao intelectual e nacionalista angolano. Erguida na localidade de Quirima, a 13 km da cidade de Ndalatando, dispõe de 200 camas e vai atender mais de 1000 pacientes por dia, 3 vezes mais do que a capacidade de atendimento da antiga unidade sanitária. A moderna infraestrutura é um marco no sistema de saúde da região e a sua inauguração simbolizou também o arranque oficial das atividades enquadradas nas celebrações dos 50 anos da independência de Angola. Agora proponho uma curta pausa às nossas memórias para dar lugar a um curtíssimo intervalo. Pois é, vamos retornar aos nossos arquivos logo, portanto não saia daí. E não foram apenas hospitais, as infraestruturas públicas inauguradas pelo Presidente da República, pois um país que se quer próspero deve ser construído em várias esferas. Certo, vamos então ver agora com que mais o nosso país já pode contar a partir deste ano que terminou, um cabaz composto por transportes, turismo, eletricidade e algo mais. A linha ferroviária do Bungo, na Baixa de Luanda, até a aerogar do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, em Colibengo, num percurso de aproximadamente 45 km, é um dos recursos a utilizar pelos passageiros na ligação Luanda-Aeroporto e vice-versa, no quadro do programa em curso de viabilização das diferentes acessibilidades para tornar funcionais os voos de passageiros no novo Aeroporto Internacional do país. Constatadas as condições dos acessos ao novo aeroporto, o titular do Poder Executivo reuniu de imediato com responsáveis de diferentes setores ligados à mobilidade de e para o recinto aeroportuário. Após o encontro, o Presidente da República autorizou por despacho o contrato da empreitada para segregação e proteção do referido troço ferroviário, bem como a celebração do contrato de elaboração dos projetos, coordenação e gestão da referida empreitada e do contrato de fiscalização. E o dia 10 de novembro ficou marcado na história da aviação civil nacional, com a operacionalização do primeiro voo comercial de passageiros no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Um ano depois da inauguração da infraestrutura, o primeiro voo a acolher passageiros embarcados a partir do novo aeroporto partiu às 8h42, num percurso que durou aproximadamente 1 hora de viagem até Cabinda, com 92 passageiros, dos quais 12 na classe executiva e 80 na económica. E depois de iniciadas as operações para voos de passageiros no Aeroporto Internacional António Agostinho Neto, também encontravam-se em fase terminal o processo para a certificação internacional do aeroporto da Catumbela. O Aeroporto Internacional Paulo Teixeira Jorge recebe oficialmente, dia 12 de dezembro, da Autoridade Nacional de Aviação Civil, ANAC, o certificado para a operacionalização de voos internacionais de passageiros na Catumbela, província de Benguela, marcando uma nova era na aviação civil angolana e da região. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou as novas infraestruturas que albergam a sede do Parque Nacional do Iona, construídas de raiz no Tombo, a província do Namibe. As infraestruturas têm um total de 26 imóveis, escritórios, 80 dormitórios, salas de operações de comando de vigilância dos animais e uma área logística. Ainda em maio foi inaugurado pelo Presidente o reabilitado aproveitamento hidroelétrico da Matala, na província da Huila, que passou a contar com um moderno sistema digital de supervisão, controlo da produção e de distribuição de energia elétrica. E na vida em sociedade, nem tudo acaba no entendimento, sobretudo quando estão em causa direitos, deveres e obrigações. Há situações em que a balança oscila de tal ordem que a justiça tem a última palavra. E
E esta palavra pode impactar mal para uns e aliviar a outros em função de cada circunstância. Vamos a seguir ver um pouco das decisões tomadas pelos nossos tribunais em alguns dos casos mais mediatizados ao longo do ano. Em dezembro último, o Presidente da República, João Lourenço, concedeu indulto a 51 cidadãos condenados em todo o país. Na lista dos cidadãos abrangidos pelo indulto consta Filomeno dos Santos Zeno, filho do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e outros cidadãos que se encontravam em situação de reclusão nas 18 províncias do país. O decreto presidencial determina restituídos a liberdade dos cidadãos em causa a 1 de janeiro de 2025, devido ao bom comportamento demonstrado e ausência de perigosidade social. O ano 2024 foi também marcado por algumas alterações na configuração do mapa da divisão político-administrativa do país. Constituída por 18 províncias desde a independência em 1975, Angola passa agora a ter mais 3 províncias e vê também aumentado o número de municípios. Depois de desencadeado em agosto de 2021 o processo da escutação pública, o processo visou inicialmente as 5 maiores províncias do país, com sessões iniciadas na província de Cubango, sob a condução de Adão de Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, nas vestes de coordenador da comissão criada para o efeito. Foram então consideradas as divisões das províncias de Cubango, da qual nasce a província do Quando, da província do Mochico, da qual nasce a província do Mochico-Leste, e de Luanda, da qual nasce a província do Icolibengo. Assim, a proposta evoluía para 21 províncias, comportando ainda alterações a nível infraterritorial que resultaram em 326 municípios e 378 comunas. O documento, até então sob a forma de proposta de lei, era aprovado a 14 de agosto pela Assembleia Nacional com 97 votos a favor, 66 contra e 5 abstenções, gerando deste modo a Lei 14/24 de 5 de setembro, posteriormente promulgada pelo Presidente da República e publicada em Diário da República. Agora voltamos a ver mais um desenrolar de arquivos, retratando atividades em que se fazia presente o chefe de Estado. Trata-se de uma narrativa que se reporta passagens de discursos proferidos por João Lourenço em eventos de alto nível que tiveram lugar no país. No discurso oficial de abertura do novo ciclo judicial no país, o chefe de Estado começou por sublinhar o processo que culminou na designação de várias entidades que compõem as cortes dos tribunais e da magistratura, juízes de garantia e outras entidades representativas da classe dos operadores de justiça. Ao enumerar estes procedimentos, João Lourenço procurava justificar que, com as cortes dos tribunais completas e os juízes de garantia em funções, estava garantida uma tutela mais célere e eficaz dos direitos dos cidadãos. No dia 15 de outubro foi aberto mais um ano parlamentar. Por imperativo constitucional, o Presidente da República dirigiu aos angolanos o seu discurso sobre o Estado da Nação. Foi o 7º discurso que João Lourenço fez desde que assumiu o cadeirão máximo do país, em 2017, para falar sobre a atual situação geral do país. Um discurso repleto de realizações, números, planos, projetos e promessas. Enfim, foi a expressão viva de quem governa e tem de revelar o que faz e quer fazer para a sua nação. Rostros nomeados para o governo em 2024. Ministro do Interior, Manuel Homem, nomeado a 13 de outubro de 2024. Até a sua nomeação, foi governador de Luanda. Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, nomeado a 22 de janeiro de 2024. Até 2023, foi secretário do Presidente da República para os Assuntos Económicos. Ministro da Cultura, Filipe de Pinasal, nomeado a 28 de março de 2024. Até à sua nomeação, exercia o cargo de Ministro da Cultura e Turismo. Ministro da Agricultura e Florestas,
Isaac Maria dos Anjos, nomeado a 20 de novembro de 2024. De 2017 até à sua nomeação, exercia o cargo de secretário do Presidente da República para o setor produtivo. Ministro do Turismo, Márcio Lopes Daniel, nomeado a 28 de março de 2024. De 2017 até à sua nomeação, exercia o cargo de secretário de Estado do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado. Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Ferreira, nomeado a 20 de novembro de 2024. Até à sua nomeação, foi reitor da Universidade Cátia Vala Buila. Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão Pinto de Andrade, nomeado a 14 de fevereiro de 2024, último cargo da administração pública que exerceu antes da nomeação foi de governador da província de Benguela. Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, nomeada a 15 de julho de 2024. Até à sua nomeação, exercia o cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. O Presidente da República constatou em julho o funcionamento das instalações da TV Zimbo em Luanda. A visita procurou constatar as condições em que trabalham os 3 principais órgãos de comunicação social privados do país. Perante as dificuldades financeiras e técnicas assumidas por responsáveis da TV Zimbo, TV Girassol e Rádio Eclésia, o chefe de Estado admitiu que as condições para alguns não são as melhores e disse que ajudará no que puder, mas sem compromisso. Paulo Julião, coordenador da Comissão de Gestão da TV Zimbo, explicou que os custos de produção da estação são muito caros e necessita de investimentos para manter ou assegurar as emissões. No fim da visita, o presidente João Lourenço notou que algumas condições de trabalho dos órgãos não são das melhores, mas reconheceu o esforço e a dedicação dos profissionais. A visita efetuada em julho passado pelo chefe de Estado a 3 órgãos de comunicação social permitiu à autoridade máxima do país ter uma amostra clara das dificuldades financeiras enfrentadas pela maioria dos órgãos de informação do país, situação que se vem agravando desde a crise económica agudizada com a pandemia da Covid-19. Como consequência, alguns destes órgãos adotaram estratégias de gestão de sobrevivência e outros acabaram mesmo por encerrar as suas portas, incapazes de resistir à crise. E aos deputados incumbe produzir ou aprovar leis. E foi justamente o que fizeram no ano em retrospectiva. Pois vamos lembrar, entre tantas, algumas com impacto mais direto na vida do cidadão comum. Em agosto entrou em vigor a Lei contra a Vandalização dos Bens Públicos. O diploma aprovado pela Assembleia Nacional em junho, promulgada pelo Presidente da República e publicada em Diário da República de 29 de agosto, visa punir os diferentes atos de vandalismo de bens e serviços públicos, atos que têm causado elevados prejuízos ao Estado, colocando em risco a sustentabilidade do investimento público realizado para a satisfação das necessidades coletivas. O diploma esclarece que o seu regime jurídico é dirigido ao combate aos diferentes atos que traduzem a vandalização de bens e serviços públicos, estabelecendo consequências jurídico-criminais suficientemente dissuasoras da prática daqueles atos. A Assembleia Nacional de Angola prosseguiu ao longo do ano findo as discussões do pacote legislativo autárquico. No final do último ano legislativo, deu-se início à discussão na especialidade do principal diploma do pacote legislativo autárquico, com vista à realização das primeiras eleições autárquicas no país. Os deputados discutiram o diploma sobre a institucionalização das autarquias em Angola. O Governo e a UNITA apresentaram projetos de lei sobre a mesma matéria que mereceram apreciação dos deputados. De lá para cá, a Assembleia Nacional optou pela criação de uma comissão negocial interpartidária para trabalhar na unificação dos 2 diplomas apresentados, um pelo Executivo e outro pelo maior partido na oposição.
E voltamos aos factos que marcaram o passado recente com a recordação do que foi um dos mais esperados acontecimentos políticos de 2024, que foi o conclave do partido no poder em Angola. Um congresso do MPLA que acabou produzindo quase tudo do que já se esperava, mas também alguns factos que surpreenderam a muitos. Revejamos como tudo aconteceu. A abrir o conclave, o presidente do partido descreveu o percurso, os contornos e o impacto das ações do MPLA durante a luta clandestina pela libertação nacional até a independência em 1975 e na condução dos destinos do país livre e independente até aos desafios do presente. Falou ainda dos problemas que hoje afetam toda a humanidade e de como Angola tem feito a sua parte para os ultrapassar, onde se incluem os fenómenos provocadores das alterações climáticas, os esforços para conter as ameaças à paz e à segurança mundiais, como guerras, terrorismo e mudanças inconstitucionais. A fechar a sua intervenção, João Lourenço anunciava uma posterior reunião do Comitê Central, destinada a rejuvenescer o Birô Político e seu secretariado, visando, como disse, a ajustar o partido aos desafios presentes e futuros. O maior destaque da quarta sessão extraordinária do órgão foi a eleição de Mara Quiosa para o cargo de vice-presidente do partido, em substituição de Luísa Damião, que ocupava o cargo desde setembro de 2018. O órgão elegeu então o seu novo secretariado com 18 membros, dos quais 3 são novos rostos. Dos 18 membros do secretariado de Birô Político do partido MPLA, 3 ocupam cargos no órgão pela primeira vez. Outro partido com assento parlamentar que realizou congresso em 2024 foi o Partido de Renovação Social, que teve de usar de alguma paciência para levar o barco das decisões a bom porto. Face às disputas pela liderança da formação política, tiveram de passar pelo tribunal que chamou a razão os contendores, acabando por imperar o bom senso. Agendado para abril, o 5º Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social ficou, entretanto, ensombrado por alguma indefinição quanto aos candidatos ao cadeirão máximo da organização política. Naquela altura, a Comissão Preparatória Nacional dizia que apenas o presidente cessante, Benedito Daniel, seria candidato à sua própria sucessão. Mas outros 2 dirigentes recorreram ao Tribunal Constitucional para pedir a anulação do Congresso. Sobre São Paulo António e Gaspar Fernandes dos Santos, dizia-se desde o início que não reuniam as condições para concorrer à presidência do partido. Benedito Daniel seria, de facto, o único candidato ao cargo e foi reeleito presidente do PRS no Congresso Ordinário realizado nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Justino Capapinha, o novo líder da organização juvenil do MPLA, prometeu uma JMPLA mais aberta e mais próxima dos jovens. O jovem jurista de 29 anos, membro do Comitê Central do MPLA desde 2021, derrotou o candidato Adilson Ache por 600 votos durante o 9º Congresso, realizado em novembro. Justino Capapinha, que substitui Crispiniano dos Santos, vai permanecer no cargo até 2029. No 9º Congresso Ordinário da JMPLA foram escolhidos também os 335 membros do Comitê Nacional. Os delegados realizaram ajustes nos estatutos da organização e atualizaram o plano programático para o mandato 2024-2029. O Congresso decorreu sob o lema JMPLA pela Pátria, ao serviço da juventude. Com muita persistência, em mais de 4 anos de tentativas, Abel Chivucovuco conseguiu que o seu então projeto político merecesse legalização pelo Tribunal Constitucional neste 2024. Aos 7 de outubro do ano findo, o Tribunal Constitucional emitiu despacho de anotação que legaliza o para já Partido da Renascença Angolana Servir Angola. A decisão pôs fim a um processo que se arrastava desde 2019, ano da apresentação do projeto, que acabaria por ser rejeitado em 2020 pelo Tribunal, obrigando a esperar 4 anos para nova tentativa de legalização. Uma
Uma das faces mais nobres da atividade política é, sem dúvida, a diplomacia, por tudo o que ela pode proporcionar para o entendimento e a aproximação entre as nações e povos. Nos momentos que se seguem, voltamos a recuperar algumas das ações diplomáticas desenvolvidas pelo chefe de Estado em 2024, sobretudo visitas de Estado e outras deslocações ao exterior do país. O Presidente da República, João Lourenço, efetuava em abril uma visita de Estado de 3 dias à República Popular da China, com o registro de uma ação diplomática calorosa, vivamente apreciada pelas autoridades do país anfitrião, com destaque para o Presidente Xi Jinping. Entre os resultados da visita, consta a assinatura de 12 acordos, cuja execução permitirá reforçar as relações bilaterais em diferentes domínios, do ambiente à inovação tecnológica. A visita de João Lourenço a Portugal e a sua participação nas cerimónias comemorativas do cinquentenário do 25 de abril de 1974 respondiam a um convite feito pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Nesta visita, o presidente João Lourenço, que se fazia acompanhar da primeira-dama Ana Dias Lourenço, seria igualmente recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, além do encontro de trabalho que manteve com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, no Palácio de São Bento. Em Dallas, João Lourenço cumpriu uma agenda marcada pela participação em diálogos de alto nível com homens de negócios americanos e por encontro com homólogos africanos. Além de João Lourenço, participaram da cimeira os seus homólogos de Cabo Verde, Moçambique, do Botsuana, do Malawi, da Nigéria e da Libéria. No estado do Texas, João Lourenço interveio em 3 momentos distintos para falar sobre a realidade africana e acerca dos pilares da parceria estratégica que se pretende com os Estados Unidos em diferentes domínios. Na abertura do evento, o presidente João Lourenço considerou os Estados Unidos e a África como parceiros incontornáveis para enfrentarem juntos os desafios da segurança alimentar, energética, defesa, do ambiente, comércio internacional e da economia global. Em janeiro, o chefe de Estado, João Manuel Gonçalves Lourenço, testemunhou em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, o ato de tomada de posse do presidente Félix Tshisekedi, proclamado vencedor das eleições presidenciais que decorreram a 20 de dezembro de 2023. Em agosto, o chefe de Estado, João Lourenço, participou também na cerimónia de investidura de Paul Kagame como presidente do Ruanda para um novo mandato. Logo à sua chegada à capital do Ruanda, Kigali, o presidente João Lourenço reuniu-se de imediato com o seu homólogo ruandês, Paul Kagame. Em setembro, o presidente da República, João Lourenço, discursou na 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, reafirmando o compromisso de Angola com o multilateralismo e a busca de soluções globais para os desafios contemporâneos. O presidente destacou a importância da adoção do Pacto para o Futuro, a erradicação da pobreza extrema, a inclusão de jovens e mulheres na tomada de decisões e a construção de uma arquitetura de segurança partilhada. Em dezembro, o presidente da República esteve também na África do Sul para o reforço das relações bilaterais. João Lourenço foi distinguido em Pretória com a Ordem da África do Sul, a mais alta condecoração atribuída pelo país anfitrião. A cerimónia de eleição dos atuais órgãos de gestão da União Africana aconteceu na sede da UA, na capital etíope, durante a abertura da 37ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da organização, testemunhada por mais de 30 líderes políticos africanos, entre os quais o presidente da República, João Lourenço. O presidente da República de Angola, João Lourenço, efetuou a sua primeira visita de Estado de 2 dias ao Sultanato de Oman, onde manteve o encontro com o Sultão de Oman em Mascate. No primeiro dia da visita,
Os 12 estadistas testemunharam a assinatura de um acordo de cooperação no domínio dos petróleos entre Angola e Oman. Os dois países rubricaram 4 instrumentos jurídicos para o reforço da cooperação. Trata-se do Memorando de Entendimento entre o Ministério das Finanças de Angola e o Banco de Investimento de Oman, que estabelece o quadro de cooperação estratégica para o fortalecimento dos laços económicos e financeiros entre os dois países. No segundo e último dia da visita, a agenda do chefe de Estado angolano esteve reservada à deslocação ao Museu Nacional de Oman, a principal instituição cultural daquele país, exibindo a herança do sultanato desde as primeiras evidências da ocupação humana na Península de Oman até aos dias atuais. Com esta visita, o Presidente da República reforçou não só a amizade entre Angola e Oman, mas também o respeito mútuo pelos feitos históricos e culturais das duas nações. E a diplomacia não podia ser um campo exclusivamente reservado ao chefe de Estado. Outras individualidades do aparelho do Estado também fizeram o que lhes coube, e aqui destacamos a participação da vice-presidente da República em eventos de alto nível em que Angola se fez representar. Angola esteve no mês de novembro na Cimeira sobre Mudanças Climáticas COP29, representada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. O encontro teve como tema principal o financiamento dos projetos climáticos para mitigar a emissão de gases de efeito estufa e outras medidas. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, disse na abertura da 29ª Conferência de Alto Nível sobre o Clima ser fundamental o aumento do financiamento para que os mercados internacionais do carbono funcionem para todos. Em junho, a vice-presidente da República participava em Tajiquistão da 3ª Conferência de Alto Nível sobre a Década Internacional de Ação, Água e Desenvolvimento Sustentável 2018-2028. Na ação plenária da 3ª Conferência Internacional de Alto Nível, a vice-presidente da República partilhou com os delegados a visão de Angola quanto à gestão dos recursos hídricos e o Plano Nacional de Águas, tendo revelado que o Executivo angolano continua a levar a cabo várias ações para a melhoria do acesso à água potável no país. Até aqui, os indicadores de implementação do Plano Nacional de Abastecimento de Água são ainda desafiadores, referiu, mas os resultados apontam que muito já foi feito, mas ainda assim não é suficiente para responder satisfatoriamente à demanda nacional. Por isso, a expectativa do governo é de aumentar até 2027 o acesso à água para 70% da população. Em Tajiquistão, a vice-presidente da República testemunhou ainda a assinatura de um memorando de entendimento no domínio da cooperação em consultas públicas entre Angola e Tajiquistão. Agora temos os registros de alguns dos factos mais relevantes ocorridos ao longo do ano findo e que tiveram a cobertura da mídia. E comecemos com os conflitos mais evidentes em diferentes regiões do mundo, com destaque para o leste europeu e Médio Oriente. A 19 de maio, as Forças Armadas da República Democrática do Congo comunicavam que o exército do país cortara pela raiz uma tentativa de golpe de Estado na capital, Kinshasa. Era apontado como líder da tentativa subversiva o político exilado da RDC, Christian Malanga. As autoridades locais identificariam o líder da intentona como sendo Christian Malanga, 41 anos, um antigo militar que estava há décadas no exterior e nos últimos anos a viver nos Estados Unidos da América, tendo sido candidato derrotado nas eleições de 2011. Malanga seria acusado de liderar mais de 50 homens armados na tentativa de golpe durante a madrugada, que gerou um forte tiroteio no bairro onde estão residências e instituições do Estado congolês e que viria traduzir-se num balanço de 20 mortos e um número indeterminado de detidos. Em meio às tensões subsequentes em Tentona, setores dos média locais viriam ainda suspeitar de uma eventual ligação dos golpistas a uma suposta conspiração a partir do exterior do país.
Em 2024, Israel matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra Benjamin Netanyahu por crimes cometidos por Israel em Gaza. Israel também decapitou toda a estrutura militar do Hezbollah, matando também o seu líder histórico. O Irão atacou 2 vezes Israel. 45.436 pessoas morreram nos territórios palestinos, vítimas dos bombardeamentos do exército de Israel. Em 2024, caiu o regime de Bashar al-Assad na Síria, que tinha o apoio da Rússia e do Irão. A família Assad governou a Síria durante 50 anos. Há 24 anos que o país era governado por Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia. Ainda em 2024, aumentaram as tensões entre os Estados Unidos e a China. Xi Jinping e Putin encontraram-se 3 vezes, neste ano, numa aliança que reforçou o peso de Putin como um líder e ator globais e com influência em várias geografias. Taiwan também marcou o noticiário internacional. Em 2024, a África do Sul convidou Taiwan a retirar a sua embaixada de Pretória. Alguns dos conflitos que revisitamos aqui têm mentores políticos, pois são eles que tomam decisões em nome dos Estados ou de grupos. E, na maioria dos casos, a extensão deles ao poder tem na gênese processos eleitorais. Por isso, vamos também recuperar os registros do desenrolar de processos eleitorais durante o ano 2024 em países com os quais temos alguma afinidade. 76 países foram a votos em 2024. Só em África foram 19. Em Moçambique registrou-se a violência pós-eleitoral de graves consequências. Morreram 266 pessoas em atos de violência. Venâncio Mondlane, líder da oposição, fez apelos à desobediência civil, pois não aceita os resultados das eleições, que deram vitória a Frelimo e ao seu candidato presidencial, Daniel Chapo. Mas também houve eleições no Botsuana, onde o partido no poder desde a independência, em 1966, perdeu pela primeira vez as eleições. Na Namíbia, pela primeira vez, uma mulher assume a chefia do Estado. Na África do Sul, o ANC perdeu a maioria parlamentar e viu-se obrigado a fazer alianças para continuar no poder. Nos Estados Unidos, Rússia, Portugal, França, Índia e Venezuela, onde Nicolás Maduro foi anunciado como vencedor, mas Edmundo González também reclamou a vitória eleitoral. São assim disputas e outras interações humanas que podem gerar conflitos e eventuais danos. E sobre danos, a natureza também nem sempre ajuda, pois muitas vezes ela também reage às nossas ações. É o momento de revermos alguns desastres naturais que abalaram algumas regiões do mundo. O ano mais quente já registado, 2024, bateu recordes de temperatura tanto na atmosfera como na superfície do mar. Este calor reforçou ciclones, ondas de calor e outros fenómenos meteorológicos em todo o mundo. Segundo a rede de cientistas World Ritter Attribution, referência em estudos sobre a influência da mudança climática em desastres naturais, quase todas as grandes catástrofes analisadas nos últimos 12 meses foram agravadas pelas consequências das emissões de gases de efeito estufa pela atividade humana. Os impactos do aquecimento causado pelos combustíveis fósseis nunca foram tão claros e tão devastadores como em 2024. Em abril, o equivalente a 2 anos de chuva caiu num único dia nos Emirados Árabes Unidos e inundou grandes áreas deste país desértico, paralisando o aeroporto de Dubai. Leon Vitali, por que não uma curta pausa às nossas memórias para dar lugar a um curtíssimo intervalo? Com certeza. Voltamos às memórias do nosso arquivo logo. Por isso, não saia daí. Não saia daí.
Estamos de volta e, lamentavelmente, temos de abrir este bloco com uma abordagem semelhante a que fechou o bloco anterior. É a retoma de acontecimentos trágicos no ano que termina, mas agora virados para o nosso meio. O luto e as lágrimas parece terem quase grudado em nós em 2024, num ano em que o país perdeu muitos dos seus melhores filhos. No compacto a seguir, e como não caberiam todos, vamos apenas lembrar alguns dos finados cujas exéquias tiveram a nossa cobertura ou edição. O ano de 2024 foi marcado por perdas profundas que deixaram um vazio na cultura, na política, na educação e na fé de Angola. Entre as personalidades que partiram, destacamos o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, um exemplo de humildade e serviço, cuja trajetória como líder religioso e humanitário inspirou milhões, tanto em Angola como no exterior. Sua obra e seu compromisso com a reconciliação nacional continuam a ser uma referência. Deus é Deus, deve ser tratado como tal. Servir-se de Deus para obter dinheiro é trocar as armas. No universo cultural, lamentamos a perda de Rui Mingas, cuja música ecoou como uma celebração da identidade angolana e como um grito de luta pela liberdade. Ele não foi apenas um músico brilhante, mas também um defensor incansável das artes e da cultura como pilares da nação. Então, eu cada vez que lesse um poema que me tocasse pela sua mensagem, eu comecei a tentar experimentar musicar. Outro nome de destaque é França Van Duney, cuja atuação como jurista e político simbolizou integridade e dedicação à construção de uma Angola mais justa. Ele foi peça fundamental no fortalecimento das instituições do país no pós-independência. Tudo o que sabemos nós devemos poder transmitir a esta geração que está aí, sedenta de saber. Na comunicação, Ismael Mateus deixou um legado inestimável. Como jornalista, escritor e pensador, ele foi uma voz ativa na promoção da liberdade de expressão, no debate público e na educação de novos profissionais. Sua partida deixa um espaço que será difícil preencher. Eu vivo num país livre que me permite ter opinião. Logo, eu não deixo isso por conta de ninguém, dou a minha opinião. Também homenageamos Laurindo Vieira, cuja atuação na educação transformou vidas e ajudou a formar gerações comprometidas com o desenvolvimento do país. Essas figuras, junto com outras personalidades que nos deixaram este ano, são mais do que nomes, são símbolos de dedicação, talento e amor por Angola. Embora tenham partido, suas contribuições permanecem vivas, inspirando as gerações futuras e enriquecendo a nossa história coletiva. E chega de choros e cenas que a vida cena. O desporto vai se afirmando como um dos setores da vida nacional em que a nação mais constrói sucessos. Por isso, nada mais merecido que este compacto, onde vamos recuperar os melhores momentos de Angola nas competições em várias modalidades desportivas, com destaque para o futebol, handebol e algumas disciplinas individuais. Os Palacas Negras brilharam a todos os níveis e com uma equipa jovem recheada de vontade de se colocar em pé de igualdade com as principais seleções do continente. É certo que ainda falta muito, mas em 2024 os Palacas Negras deram mostras que podem fazer boas coisas, principalmente quando os setores estão interligados. A grande exibição no CAN 2023, que se realizou neste ano de 2024, não foi um mero acaso, como muitos terão pensado. A equipa de todos nós mostrou nas eliminatórias ao CAN e Mundial o grande momento que vive. Na Côte d'Ivoire, Angola chegou aos quartos de final, tendo o seu belo percurso sido interrompido pela Nigéria, uma das potências do futebol continental.
Na qualificação ao CAN 2025, a nossa seleção fez o seu trabalho logo nos 4 primeiros jogos, ou seja, nas 4 primeiras jornadas, onde venceu os 4 jogos, relegado para segundo plano, ou melhor, para o 4º plano do grupo. Outra potência, o Ghana, Sudão e Níger, também sentiram o peso dos palacas negras. E se existissem dúvidas, a seleção interna, ou seja, a seleção com jogadores internos, brilhou na Taça COSAFA, conquistando a prova batendo na grande final a Namíbia por convincentes 5-0. No final do ano, o avançado angolano Cristóvão Paciência, mais conhecido por Mabululu, ganhou o prêmio de melhor golo do ano na Gala dos Prémios da CAF 2024, realizada em Marrakech, Marrocos. O nigeriano Ademola Lookman foi eleito o melhor jogador africano do ano. O golo que deu o prêmio a Mabululu foi marcado a 27 de janeiro no jogo contra a Namíbia no Estádio da Paz, em Bouaké, nos oitavos de final do CAN 2023. 11 anos depois, o Petro de Luanda voltou a conquistar a taça dos clubes campeões africanos. Tratou-se da 45ª edição da prova e as campeãs nacionais suplantaram na grande final as tunisinas do ASF Sahel por 35-30, após prolongamento, quando ao intervalo perdiam por 5 golos de diferença, 17-12, e no final do tempo regulamentar o placar registrava igualdade a 24 golos. Lembramos que a última conquista das tricolores nesta prova africana de clubes aconteceu em 2013. Quem também brilhou em 2024 foram as artes marciais, com particular destaque para o judo e o MMA. No judo, o nosso país conseguiu 4 grandes proezas. A primeira foi a realização do Open africano da modalidade, prova que o nosso país também conquistou o maior número de medalhas. Ainda do judo, outro feito notável foi a conquista da medalha de ouro alcançada pela sensei Luísa Silva no Mundial de Judo para Veteranos, que decorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, na categoria menos de 63 kg FB. No MMA, a história foi feita pela atleta da DBC Crime Zero da província da Huila, Maria Kitoko, na categoria de até 74,8 kg em juniores, ao conquistar a primeira medalha e o primeiro cinturão de ouro para o nosso país, depois de algumas medalhas de prata e de bronze. O Mundial Júnior e Sénior realizou-se na cidade de Tashkent, no Uzbequistão. No MMA profissional, Demarte Pena derrotou o brasileiro Marcel Adur e assegurou o acesso à maior liga de MMA do mundo, ao Ultimate Fighting Championship, UFC ou UFC. Em 2024, o nosso país albergou o Campeonato Africano de Natação. Na prova realizada na piscina de Alvalade, Angola terminou com apenas uma medalha de prata, conquistada por Lia Lima nos 200 metros mariposa. Nesta competição, em ambos os sexos, organizada pela primeira vez em Angola, a seleção nacional ficou na 8ª posição no ponto geral da classificação. A competição foi ganha pelo Egito, com 15 medalhas de ouro, 19 de prata e 13 de bronze. No futebol, depois de 8 anos na liderança, Arthur de Almeida e Silva viu seu mandato interrompido por Alves Simões. O antigo presidente do Interclube e da ANCAF mereceu a confiança dos associados e irá liderar o futebol do país nos próximos 4 anos. Antes das eleições, Alves Simões e Arthur de Almeida e Silva participaram de um debate na TV Zimbo. Concretamente, no programa Prolongamento, apresentaram as suas linhas de força no frente a frente, bastante pacífico. Outro candidato, Norberto de Castro, declinou o nosso convite. No basquetebol, Moni Silva foi reconduzido ao cargo de presidente, batendo nas urnas a forte concorrência de Carlos Almeida. Os dois candidatos tiveram de ir a uma segunda volta depois do empate a 18 votos na primeira volta. Eleições que contaram ainda com Henrique Miguel Riquinho, mas que ficou pelo caminho ainda na primeira volta. E os melhores patriotas merecem, sim, serem premiados, não apenas quando se superiorizam aos competidores adversários ocasionais, mas também quando se notabilizam no saber fazer. Os vencedores do Prémio Nacional do Jornalismo 2024 nas diferentes categorias foram galardoados em dezembro na cidade de Luanda. Carlos Capitango foi mais uma vez vencedor na categoria de televisão.
É a terceira vez que o jornalista da TV Zimbro ganha o galardão na categoria de televisão, sendo que as outras duas foram em 2012 e 2018. Desta vez, Capitango concorreu com a peça Corredor do Kwanza, uma abordagem com clareza, impacto social e rigor na apuração dos factos, que explora e revela realidades complexas, oferecendo uma visão única sobre os aspectos sociológicos que envolvem as comunidades ribeirinhas e sua interação com o emblemático rio Kwanza. Com uma abordagem real e um olhar atento às problemáticas locais, a peça de Capitango cativou o júri pela sua clareza, impacto social e rigor na apuração dos factos. Manuela Gomes venceu na categoria de imprensa. O galardoado em rádio foi Paulo Matias, ao passo que Dom Semedo venceu em fotojornalismo. Os primeiros classificados receberam 2.500.000 kwanzas cada, uma medalha de bronze e certificados. Os jornalistas classificados na segunda posição receberam 1.500.000 kwanzas e os terceiros 500.000 kwanzas cada, além dos certificados individuais. O Prémio Nacional de Jornalismo de Angola, instituído em 2007 pelo Conselho de Ministros, é um concurso que visa reconhecer e premiar o mérito do trabalho de jornalistas angolanos. Lançado no final de 2008, a TV Zimbro abraçou em 2024 o desafio de alcançar os cerca de 410.000 angolanos que residem em território português. A TV Zimbro já pode ser vista em Portugal, estando disponível em exclusivo na operadora NOS, na posição 193. O coordenador da Comissão de Gestão da TV Zimbro não esconde as suas ambições no que toca ao órgão que dirige. Portugal é o terceiro maior destino dos angolanos no mundo. A seguir, primeiro vem a República Democrática do Congo, depois a Namíbia e os países muito próximos, e Portugal é o terceiro maior destino. Daí, de facto, haver razões bastantes para nós termos que pensar em trazer a nossa emissão para Portugal. A emissão do canal é toda feita a partir de Luanda, mas não está posta de parte a possibilidade de produção e emissão de conteúdo em território português. A TV Zimbro vai contar com 15 horas de produção diária de conteúdos inéditos, nomeadamente 7 horas de informação, jornais e programas informativos e 8 horas de entretenimento. Entre os conteúdos da TV Zimbro disponíveis na sua programação, destacam-se os programas A Tarde é Nossa, que expõe ao longo de 2 horas o melhor de Angola na vertente cultural, social e humana. Os informativos Jornal da Zimbro, Debate Livre e Nossa Gente, Suas Belezas, Curiosidades e Hábitos, e ainda o Sexto Sentido, um talk show matinal que tem a mulher como foco central. Lançado no final de 2008, a TV Zimbro foi o primeiro canal de televisão privada em Angola. A partir da cadeira de rodas, o pontífice bateu algumas vezes na Porta Santa da Basílica de São Pedro, antes de esta se abrir. O Papa Francisco deu início ao ano do Jubileu 2025, no dia de Natal, com uma celebração no Vaticano. A cerimónia no Vaticano inaugurou a tradição de se realizar um jubileu a cada quarto de século. O jubileu tem como objetivo ser um período de reflexão, reconciliação e renovação. É frequentemente marcado por um vasto leque de eventos culturais e religiosos, como missas e concertos, e tem como objetivo inspirar os fiéis católicos a embarcarem em peregrinações, a arrependerem-se e a perdoarem os pecados dos outros. O chefe da Igreja Católica dedicou este jubileu ao tema da esperança. Irmãos e irmãs, este é o jubileu. É o tempo da esperança em que somos convidados a redescobrir a alegria do encontro com o Senhor. O jubileu chama-nos a uma renovação espiritual e compromete-nos na transformação do nosso mundo para que este ano se torne verdadeiramente um tempo de júbilo, disse o Papa Francisco, ao dirigir-se aos participantes na missa na Basílica de São Pedro. Amargura de fracasso e a todos aqueles que têm um coração partido.
disse Francisco. Levar a esperança até lá, semear a esperança. O jubileu iniciou-se agora para que todas as pessoas possam receber a esperança. No ano que agora termina, seguimos e narramos a atualidade com vários ângulos para o nosso público, dentro e fora das nossas fronteiras. Fomos a televisão mais vista pelos angolanos e conquistamos a audiência e simpatia de milhares de cabo-verdianos, moçambicanos e portugueses. Muito obrigada a todos por nos preferirem. Que a magia deste novo ano renove os nossos corações, trazendo a realização de sonhos, saúde, paz e muito amor. Que seja um ano em grande. Um ano em grande. Feliz Ano Novo.